Eu vi que todos os departamentos... Gente, tá lotado. Quando eu vi que todos os departamentos iriam ter uma participação, eu lembrei dos 15 anos, quando tem os 15 anos das meninas aqui, aquela festa, tem aquele momento que contam a história delas desde pequeno. Então, eu pensei nisso. Aí eu falei assim, vamos encenar, vamos fazer uma coisa assim, né? Da história da igreja. Pedi aos irmãos para que eles mandassem as lembranças, o que vocês tinham de momentos marcantes aqui na igreja. E jogando no Word deu mais de 10 páginas. Mais de 10 páginas. Eu falei, não dá para ensinar isso não, porque na vigília. Então eu consegui diminuir o máximo que eu consegui. E vamos lá, vamos à história. Vai ser rápido, irmãos, eu prometo. Dona Lete começou em sua casa evangelizando as crianças que iam brincar com seus filhos, Eliette e Elielme. Depois passou para as mães dessas crianças e as vizinhas próximas. Ela, com esse jeitinho meio dela, ela acabava conquistando as irmãs e começava ali a evangelizar. E depois virou um ponto de pregação na casa do seu Francisco e de Dona Rosa, que eram do lado. Lá na Rua 2, isso. E aí tivemos mais ou menos 13 fundadores. Por que mais ou menos? Porque eu recebi umas 14 listas, mas deixa pra lá. Foi quando conseguiram comprar a primeira casa aqui na Rua 18. Eu lembro que tinha. Em menos de 6 meses de inauguração, o vizinho da segunda casa perguntou se o pastor gostaria de comprar a casa dele do jeito que ele pudesse pagar. E assim compramos. Só coisa de crente mesmo, né? Eu não vejo em nenhum lugar que consiga essa promoção. Teve uma época em que a igreja ficou em formato de L. Quem aqui lembra? Tu lembra disso, Rebeca? A igreja estava em formato de L. E na quarta casa tinha uma bênção. Ela não gostava do pastor Eliezer de jeito nenhum. Quando eu era secretária, eu escutava ela gritando ele, que era uma beleza. Ela adorava ele, para dizer o contrário. E ela falou para ele, eu não vendo a minha casa para você de jeito nenhum. E ela não vendeu realmente. Quando ela se foi, o filho dela chegou para o pastor e falou, pastor, se o senhor quiser vender a casa, vai ser por um preço especial, pode levar. E assim fizemos. E assim fizemos. Eu lembro também que teve um homem abençoado que inventou de bater uma laje com cada irmão dando R$10. É coisa impossível, né? Cada irmão dando R$10. E vocês acreditam que deu tudo certo? Conseguimos bater a laje para a glória de Deus. E tudo pela fé. Quase a multiplicação de pães e peixes foi a multiplicação da laje. E Deus abençoou, estamos aqui. Tivemos campanhas de obra da fachada da igreja, da rampa e muitas outras, que hoje resultaram no tempo em que nos reunimos. E ainda temos muita coisa para fazer, tá? Não parou por aqui, não. E nesses 33 anos, tivemos cura do câncer, irmãos que foram desenganados pelo médico, e o Senhor fez um milagre, porque a última palavra é do Senhor. Então, agora vamos a alguns fatos curiosos, eu vou passar rapidinho. Mas, tivemos também outros fatos marcantes, que um deles foi quando morreu um dono daqui do conjunto, famoso aqui no João 23. E os rapazes, digamos assim, pediram para fechar todas as igrejas em respeito a ele. Mas a nossa igreja não fechou. E ainda colocamos caixa de som no telhado e alguns irmãos... Afrontoso, gente. E alguns irmãos ficavam de segurança no portão, cheio de unção para defender a igreja se alguém fosse lá. Isso é lembrança de alguns irmãos que me falaram. Tínhamos também 2 equipes de som que estavam disputando o baile nas esquinas do Cristiano e do Adelino, que era aqui, né? E atrapalhavam sempre o culto. Irmãos, dava uma coisa que eles botavam no domingo à noite. A igreja orou e os policiais estouraram a caixa de som deles, acabando com a afronta. Oh, Deus! A igreja não orou por isso, tá, irmãos? Orou para que acabasse só. Antigamente, os jovens não perdiam tempo de pescar os vacilos para transformar em peça em esquetes sem ninguém achar que isso era bullying, como o desmaio do Adriano no casamento, a barriga branca do pastor Eliezer e o cuecão do Cláudio. Em
peças na rua e uma vez fizemos até um caixão. E tudo isso chamou muita atenção do povo que passava. Quem lembra de quando a gente quase gravou um CD na igreja? Vocês lembram disso? Eu lembro. Pastor. As músicas inventadas pelos nossos irmãos compositores, Tiago, Diogo, Fagner, Rebeca, Ângelo, irmão Zé Alexandre, entre outros. A música O Céu Azul é uma delas. Quem lembra da música Lá Vai Pedro Zé, com a encenação de Tiagão? Disso eu lembro. E quando fizemos o evento no Brizolão e trouxemos Cristina Mel para cantar. Vocês lembram disso, gente? Eu era criança, mas eu lembro disso. Os passeios pro leque, nos dias de feriados. Tínhamos a barraca do pastel lá. As disputas de futebol entre as igrejas. A gente esquecia até que era crente na hora do futebol, irmãos. Misericórdia. E as gincanas e disputas que alguns irmãos levavam a sério, como se fosse ganhar 1 milhão como prêmio. E até hoje é assim, né? Retiro 2024 e 2025, que o diga. Muito sucesso. Os bazar missionários, promovidos pela irmã Gil e irmão Elias, fechávamos a rua com barraquinha de guloseimas, brincadeiras e a palavra de Deus sempre presente. Quantas cantadas marcantes tivemos aqui? Eu lembro de tantas. Tanto de Natal quanto de Páscoa. E as cantatas do jovem que Diogo se vestiu de coelhão para gravar no centro de Santa Cruz. Caraca, quem estava aqui? Ricardo, tu lembra aí de coelhão? E a cantata dos jovens que foi no shopping de Santa Cruz. Todos os jovens tivemos coreografia, todo mundo, foi a coisa mais linda. E os nossos batismos inesquecíveis. Tivemos alguns em Mazomba, no Rio que tinha lá, alguns em Campo Grande, no sítio Jardim das Oliveiras, que após o batismo faziam um grande piquenique. Alguns levavam, isso é relato de irmãos, tá? Alguns levavam um pacotinho de biscoito. E uma irmã levava caixa de isopor com bastante comida, que alimentava todos e mais um pouco. Como o dono dos sítios ficavam doidos com a mocidade, que ficava atacando terror no espaço, e caíam na piscina santa depois do batismo. Disso eu não lembro. Não só batismo, mas passeios também. Isso aqui vamos lembrar, gente. Quem lembra de 2019? Foi um ponto marcante nas vidas. O passeio lá em Itaguaí. No bairro Teixeira, em que foi ótimo, maravilhoso, todos nos divertimos, porém, na hora de ir embora, o motorista pegou um caminho diferente, quase caímos no penhasco, quase caímos no rio. Naquele dia foi um clamor, foi tanta fé como eu nunca tinha visto. Inclusive disseram que teve mais salvação do que a pregação de Pedro. Muitos irmãos aceitaram Jesus naquele dia. E não tem como falar de casa de oração sem lembrar do nosso cultinho. Cultinho é o berço espiritual de muito de nós. Nascemos aqui espiritualmente, nossas EBFs inesquecíveis. No cultinho surgiram muitos professores, líderes e até mesmo pastores de outras igrejas que foram formados aqui. Deus seja louvado pela vida da irmã Arlete, que deu início a isso, e as irmãs estão dando continuidade até hoje. E falar em pastor, teve uma irmã que sonhou com 2 pãezinhos de mel, simbolizando 2 pastores da nossa igreja. E então, no dia 17/6 de 2017, tivemos a nomeação do pastor William. Deus abençoe, pastor. Tá acabando, pastor? E no nosso acampamento dos jovens e adolescentes, gente. Caraca, vocês lembram disso, não lembram não? O nosso acampamento, com um passeio especial que pastor Eliezer levou os adolescentes para conhecer o final do rio Itá. Foram achando que teria um rio para tomar banho, se refrescar. Chegando lá era só lama e sujeira. Voltou todo mundo com raiva, suado, sujo de lama. Observação, Rebeca e Alessandra lembram bem disso. E quem lembra aqui da mão branca? Vocês lembram, né? Somente entendedores entenderão. Os retiros que eram maravilhosos e nem chuvas impediam da gente se acabar de brincar. Teve retiro dos adolescentes em Angra do Reis, onde todo mundo dormiu na parte de baixo da casa do irmão da dona Arlete. E os retiros em Seropédica, no sítio do Ricardo e Guilherme. Passávamos cada perrengue lá, falta de água, piscina de plástico com água mais preta do que café, e não é brincadeira. E todo mundo dentro se divertindo
irmão lembrou uma história, Ricardo, de que o nosso Robson, nosso amado Robson, ele trabalhava todos os dias do carnaval, mas ele não deixava de ir para o retiro todos os dias. E aí ele fez um acordo com o Ricardo, que Ricardo levaria e buscaria ele todos os dias no ponto de ônibus, que era bem distante dali. No segundo dia, Ricardo, mega cansado, foi acordado pelo Robson para levar ele no ponto de ônibus para ir trabalhar. Ricardo simplesmente olhou para ele e falou: meu nome não é Ricardo, eu sou o Guilherme. E para melhorar a situação, o Robson acreditou. Lá foi ele no Guilherme chamar ele de Ricardo, e o Guilherme levou, não teve o que fazer. Em um retiro em Paraty, que um monte de irmãos foram mordidos por um mosquito que dava febre e inchava os pés. Vocês lembram disso? Gente, eu lembro. Foi terrível. Uma ponte que era um negocinho assim que a gente tinha que passar ali orando a Jesus. Foi um perrengue, mas mesmo assim foi tão bom. Tínhamos uma piscina natural. A cachoeira era no quintal de casa. A gente se divertia muito. Tínhamos as festas da fogueira, todo ano na casa do irmão Adriano e Adriana, e os jovens iam no peso. E os luais também de jovens e adolescentes. Eu não sei pronunciar o plural de luau. Luau, sei lá. A festa que havia antigamente, toda a igreja era convidada. E nós éramos felizes com salgadinho frito pelas irmãs da União Feminina, os cachorro-quentes e refrigerantes. Muitos 15 anos que as famílias das nossas meninas não tinham condições de fazer, a igreja sempre abençoava, ajudando, e era uma bênção. Não só 15 anos, mas casamentos também. No livro da igreja, de 2005 para cá, porque começa de 2005 no livro que tem lá, que é a Lucimar viu, tivemos mais de 40 casamentos. Principalmente em 2009, que foi o ano dos casamentos. 2010 também foi um ano bem marcante. Nesses anos todos de casamento, tivemos algumas pérolas. Uma dessas pérolas foi desmaio do Adriano na hora da cerimônia. Irmão César, que na hora que a irmã Dilce não estava muito bem, trouxeram água para ela, o César bebeu a água toda. Eu vi isso. E no casamento de Lucimar, que tinha tanta chuva que tinha balde, bacia pelo meio do caminho, goteira aqui dentro, mas foi uma bênção, foi muito bom. E vocês lembram do casamento da irmã Alessandra? Um casamento surpresa que a igreja fez para ela? Foi muito bom. Foram tantos acontecimentos, nem todos foram flores. Alguns irmãos foram para a glória, outros foram congregar em outras igrejas, e outros estão já chegando para a gente. Não vamos parar por aqui. O Senhor tem muita coisa a acrescentar a essa igreja. E continuemos a crescer, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Amém.